Só que ela está só de férias, né? Aí ela vai voltar para o Rio. Isso é natural. E a gente vai ficar aqui torcendo para ela voltar outras vezes, muitas outras vezes, ficar mais tempo. Muito bem, meus queridos. Vamos passar a nossa meditação dessa manhã. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Jonas, do profeta Jonas. E nós vamos ler no capítulo 4, os últimos versículos de 6 em diante. Jonas 4, a partir do versículo 6. Jonas capítulo 4, a partir do 6. Fiquemos todos de pé, aqueles que puderem, para lermos reverentes na palavra do nosso Deus. Jonas capítulo 4, do versículo 6 em diante. Eu vou ler a minha Bíblia. Os irmãos me acompanham silenciosamente. Diz assim o texto: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima do profeta Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor lhe é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou, pois, o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho algum, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e noutra noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Vamos meditar, irmãos, sobre os planos dos missionários do Senhor. Vamos fechar os olhos e orar. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã, onde o Senhor nos concedeu todas as condições de estarmos aqui agora alegremente, para expressar ao Senhor o quanto somos agradecidos pela tua obra em nossas vidas. Por isso, recebe, ó Deus, das nossas mãos o culto que te rendemos. E faz, ó Pai, com que todos nós tenhamos neste momento tão precioso para nós, os nossos corações sensibilizados pelo teu Santo Espírito, de modo que todos possamos compreender claramente os teus conselhos para as nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, Jonas é um profeta conhecido do Velho Testamento, conhecido por dois episódios. Um pela sua teimosia, né, que Deus disse: vá para lá. Aí ele disse: sim, eu vou, mas vou bem para lá, para o lado oposto. Deus disse: vai para o Maranhão, e ele foi para a Europa. Ele não queria saber de problema. E depois disso, por causa da sua dificuldade em obedecer, teve dificuldades no caminho, foi jogado no mar pelos marinheiros do navio. E aí aconteceu um episódio que deixou ele mais famoso ainda, principalmente entre as crianças. Ele foi salvo da morte, de morrer afogado na barriga de um peixe grande. Um bicho que a gente não sabe o que é, mas a Bíblia nos diz que Deus preparou um animal grandão para salvar Jonas, e ele foi salvo. Então, 3 dias ficou naquele peixe. Que coisa diferente. E é claro que isso se tornou mais notório do que qualquer coisa na vida de Jonas. E depois disso, então, ele viu que não há como fugir do chamado do Senhor. Então voltou a Nínive, pregou o Evangelho, fez a sua parte. Mas aí aconteceu um outro episódio terrível na vida de Jonas. Talvez mais terrível do que ele ter desobedecido ao Senhor. Mais terrível do que ele ter sido lançado no mar e salvo por um peixe esquisito. O povo se converteu.
E ele tinha dito que todo mundo ia morrer. Ele tinha feito um monte de ameaça e as pessoas se converteram e não sofreram as consequências do pecado que viviam. E aquilo amargurou profundamente o coração de Jonas, fazendo com que ele ficasse entristecido e pediu para si a morte. Não me interessa mais viver, porque eu disse que aquela cidade ia se acabar. E agora Deus os perdoou, e por causa disso eles não vão mais morrer. Aquilo foi tão amargurado para Jonas, pior do que o chamado, pior do que ter sido jogado no mar. Então ele saiu da cidade, se sentou numa colina no meio do deserto e ficou lá sentado olhando para a cidade para ver o que ia acontecer. Ele foi fazer uma greve de fome para ver se Deus ia dar atenção para ele. E é nesse trecho então que nós lemos a situação onde estava Jonas e onde nós podemos colher alguns ensinamentos importantes na vida de um missionário, na vida de quem foi chamado por Deus para um determinado trabalho, uma determinada missão. O primeiro ensinamento que a gente vê no comportamento de Jonas, que é um comportamento que interfere no coração humano, é que ele considerava o seu conceito de justiça e de razão e de verdade era tão profundo, tão sério, que ele achava que a sua justiça prevalecia sobre o amor de Deus, era maior do que o amor de Deus. A vontade dele era mais importante do que a ação do amor de Deus nas pessoas a quem ele foi pregar o Evangelho. Isso é aquele negócio de achar que o crente, ele tem mais direitos do que o não crente. Quem está dentro da igreja, é claro, na cabeça de muitos missionários, né? É claro que tem mais direitos do que aquele que está lá fora, que está perdido, quando na verdade o amor de Deus é igual para todos. Como é até difícil compreender por que eu estou trabalhando tanto para o Evangelho e o outro lá não tem nada, não faz nada, não vem para a igreja, não ora todo dia, não lê a Bíblia e Deus o ama. Jesus exemplificou de uma forma muito clara isso naquela parábola, onde ele exemplificou com um homem, pai de família, que convidou de manhã cedo trabalhadores para a sua vinha. E meio-dia chegou um lá na praça, ele viu que tinham lá parado sem fazer nada, botou ele para a vinha também para trabalhar. E no fim da tarde tinha outro lá sentado sem fazer nada, procurando trabalho. Ele disse: o que você está fazendo aí? Ele disse: ninguém me colocou para trabalhar. Então vai para a vinha, 4 horas da tarde. E no final do dia, todos receberam a mesma coisa. E quem trabalhou mais ficou pensando assim: mas isso não parece justo. Por que eu trabalhei o dia inteiro e aquele lá só trabalhou 2 horas no finzinho do dia e recebeu a mesma coisa que eu? Então a questão do Senhor da vinha foi bem clara e reflete claramente o que está no coração de Deus. Ele não tem direito de dar o que ele quiser aos seus amados? Ou é o nosso olho mau porque Deus é bom? Foi a pergunta que Jesus fez, propôs daquele Senhor da vinha. É o mesmo caso ali que afetava o coração de Jonas, porque o povo de Nínive era um povo horrível, dedicado à idolatria. O pecado e a maldade imperavam naquele lugar. Era uma cidade grande, 120 mil pessoas, maior que Balsas, completamente perdido, cheio de templos esquisitos, cheio de Deus, cheio de sacrifícios de pessoas inocentes. Na cabeça, no coração do profeta, era um absurdo aquele povo se converter. Era um povo inimigo, tal que ele nem mesmo teve coragem de ir lá pregar, fugiu, porque imaginava que quando eu começar a pregar, vão me matar lá dentro. Mas em obediência ele foi, resolveu pregar, porque ele viu que não tinha como fugir do chamado do Senhor, e surpreendentemente as pessoas entenderam a sua pregação e se converteram. E Deus perdoou aquelas pessoas porque os amava tanto quanto amava a Jonas. E ele se sentiu então angustiado, considerando que no seu conceito de justiça, o amor de Deus foi mal aplicado. Um terrível defeito do coração humano que prejudicou o trabalho do missionário. A outra lição que nós vemos do defeito no coração de Jonas é que ele foi para o deserto, se sentou lá para exigir de Deus o cumprimento do que ele tinha dito, o cumprimento do que a palavra dele tinha ameaçado o povo.
Ele foi questionar com o Senhor: se eu sou um profeta e eu disse que isso vai acontecer, tem que acontecer. E ele foi lá exigir de Deus o cumprimento da palavra dele. Foi fazer questão diante de Deus, pressionar o próprio Deus. Foi para o deserto no sol, com fome, para morrer, para pressionar a Deus, para Deus fazer o que ele queria, o texto diz. E ele se sentou lá para ver o que ia acontecer. Quero ver até quando Deus vai resistir à minha justiça. Ou seja, o coração humano tende mesmo a acreditar que o nosso conceito de justiça é superior de Deus. É por isso que às vezes o missionário se sente, fica revoltado, fica com raiva do Senhor, ora questionando o Senhor: por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Eu estava lá, aquele lá fez isso, todo mundo fez assim. Dentro de um conceito de justiça do missionário, Deus falhou, teria falhado. Foi a exigência de Jonas. Ele foi lá para mostrar que a justiça dele era melhor e queria que Deus o atendesse, em detrimento das consequências, da quantidade de gente que foi alcançada pela palavra. Enfim, o defeito no coração do missionário era achar que Deus tinha que atender o que ele queria, o que ele achava que era correto, o que no conceito dele era justo, independentemente do que tinha no coração do Senhor. E por fim, nós aprendemos ainda pelos exemplos de Jonas, do defeito, dos problemas no coração de Jonas, no finzinho de tudo, quando ele valoriza tanto aquela planta que depois ela seca e ele se angustia mais profundamente do que pela perdição daquele povo, daquela cidade, onde a gente vê que às vezes o bem-estar do missionário vale mais do que a obra. O conforto na vida do missionário é mais importante do que a obra de Jesus. É mais importante do que os planos de Deus para resgatar as pessoas. E isso, então, queridos, considerando que todo cristão é um missionário, porque Jesus era um missionário, então todo seguidor de Jesus é um missionário. Assim como Jonas era um missionário, nós também somos um missionário. Aí a gente tem aquele negócio de que um foi chamado para missões, vocação. Todo crente que aceitou a Jesus foi chamado para ser um tipo de missionário. Assim como Jonas. Às vezes o campo missionário, a missão é complicada, assustadora, né? Como era para Jonas. Às vezes é mais branda, às vezes é mais séria, mas é sempre um campo missionário. Nenhum crente foi salvo por acaso nem à toa. É porque Deus tem planos para as nossas vidas e somos todos missionários. E como seres humanos, nossos corações podem cair nesses mesmos problemas de Jonas. Mesmo depois de desistirmos de fugir, de estarmos na obra, de estarmos na igreja, podemos sim cometer esses mesmos erros de Jonas, de acreditar que a nossa forma de culto é melhor, acreditar que o nosso entendimento de justiça e de igreja é melhor do que o que está na Bíblia, é melhor do que o que está previsto na palavra de Deus, de exigirmos às vezes que Deus cumpra aquilo que nós queremos, o que nós entendemos ser melhor para a igreja, ser melhor para a obra, e nós fazemos questão que o Senhor faça aquilo acontecer, aquilo que eu acho certo, aquilo que eu acho bom. E por fim temos a comodidade, o conforto. Para qualquer atitude na obra de Jesus, nós temos que quebrar a nossa zona de conforto. E a grande questão é o quanto nós estamos dispostos a sacrificar para atender a obra. Considerando, irmãos, que na verdade a obra já foi feita. A obra foi Jesus quem fez completamente, a obra de salvação. O que nós temos que fazer é tão somente obedecer, fazer o que Ele espera que nós façamos. E aí vem a pergunta, os irmãos, não sei se os irmãos devem ter observado, no último versículo, o texto termina com uma pergunta. Uma pergunta que não tem resposta, fica em aberto. Nós não sabemos o que Jonas respondeu. Nós não sabemos se Jonas disse: tem razão, Senhor, me perdoe, e voltou para cuidar dos novos convertidos. Ou não sabemos se ele ficou lá: não, eu vou ficar aqui mesmo até morrer. Não quero mais saber de ser missionário, não quero mais saber de ser profeta. Não sabemos o que aconteceu daqui para frente.
Mas essa pergunta é a pergunta que nós respondemos. O quanto nós estamos dispostos a sacrificar em nosso conforto, em nosso bem-estar, para obedecer, para servir, para estarmos dispostos, predispostos a atender às necessidades da obra de Jesus. O quanto nós somos missionários modernos de hoje e estamos prontos para trabalhar pela obra de Jesus, mesmo que isso incorra em desconforto, em problema, em dificuldades, em contrariedades, em coisas que nós não entendemos, como Jonas não entendeu. O quanto nós estamos prontos para obedecer e para servir a obra? Essa pergunta, queridos, assim como Jonas não respondeu, nós também não precisamos responder uns aos outros, mas nós podemos responder ao Senhor. O mesmo Senhor que perguntou para Jonas, pergunta para cada um de nós: o quanto nós estamos prontos para obedecer? O que é que nós temos condições de abrir mão para obedecer e para servir a obra de Jesus? E essa resposta nós, silenciosamente, entregamos ao Senhor. Mostramos para Ele: eis aqui, Senhor, a porção da minha vida, a porção do meu bem-estar e do meu conforto, que eu estou disposto a abrir mão pela obra de Jesus. Então vamos orar juntos, vamos ficar de pé mais uma vez e vamos responder isso ao Senhor individualmente, cada um de nós, falando com o Senhor o que nós estamos prontos para fazer pela obra dele, já que nós reconhecemos os defeitos que existem no coração humano. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, nós te damos graças, ó Pai, pelo exemplo que temos na pessoa do profeta Jonas há tantos anos, ó Deus, e que hoje fala aos nossos corações. Veja, ó Deus, em nós o quanto nós reconhecemos, ó Pai, o quanto somos pequenos diante da grandeza da Tua obra. E também, ó Deus, da nossa dificuldade de nos prestarmos a obedecer plenamente a Tua palavra. Trabalha, Senhor, nossos corações, de modo que todos tenhamos o desprendimento de compreendermos a Tua vontade e estarmos dispostos, Senhor, a sacrificarmos o que quer que seja, para que a Tua vontade seja uma realidade em nossas vidas e na história da nossa igreja. Te agradecemos, Senhor, pelos Teus conselhos desta manhã e te pedimos, ó Pai, pela continuidade deste dia, pelos trabalhos que vão acontecer. Abençoa, ó Deus, a nossa RBD que se segue. Seja, Senhor, com todos nós no decorrer desta tarde, nos preparando para que logo mais à noite todos venhamos a nos encontrar novamente aqui para prestarmos ao Senhor o culto que devemos. É o que nós pedimos, Senhor querido, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e vamos ainda orar silenciosamente ao som do gozo, enquanto conversamos com o Senhor a respeito da nossa predisposição de ser. Oremos.